Os professores da sua cidade te odiavam? Eles me odiavam e talvez me odeiem até hoje. Eles chegaram a me levar ao Ministério Público da Educação com uma denúncia completamente falsa e a denúncia foi arquivada. Eu passei muito problema por causa deles. E você tirou essa pergunta de onde? Porque você estava contando que foi demitida 10 vezes. Eu vendo os eventos e os alunos... Eu ia gostar de ter essa aula, entendeu? Aí eu não ia gostar das outras aulas também. Eu ia querer mais dessa. E aí eu penso, cara, é corpo docente que fala quando são os professores? O corpo docente deve odiar essa mulher. Peraí, docente ou discente? Qual que é qual? Eu confundo. Acho que é docente. É docente, né? Deve te odiar? Eu entendo que, né, gente, aqui, dia dos professores e tudo, eu entendo que eu reúno características que eu tô pisando em ovos para falar, vamos lá. Você é professora, você vai poder me ajudar. O professor, existe um estereótipo para o professor, né? E eu sou o antagonismo desse estereótipo. Eu acho que isso já deixa meio que claro, assim. Eu reúno quase todas as características que eles odeiam. E sempre foi assim. E eu sofri muito na mão deles, principalmente das professoras. Mas muito, muito. Eu ouvi coisas assim que eu não desejo para ninguém. Se eu tô aqui hoje tendo a oportunidade de ser homenageada por vocês, eu me sinto homenageada estando aqui, vocês me escolheram no Dia dos Professores. Hoje eu sou a professora que teve, tirando o Pasquale e o Sérgio Nogueira, que é o do Soletrando, e o Pasquale, vocês sabem quem é. Sim. Eu sou a professora com mais alcance midiático nas mídias tradicionais. A que mais saiu em jornal, em revista, em programa de TV sou eu. E vou te dizer, é triste até a gente perceber, não que a gente não quisesse que você estivesse aqui, mas é triste até a gente perceber que, assim, não tem professoras, não é um catálogo, entende? Tipo assim, se você vai falar assim, pô, dia do médico, vamos trazer um médico, você vai pensar em médicos famosos. Entende o que eu quero dizer? Sim. Tipo assim, você não tem professores na mídia, você não tem professores que façam tanta... Tem o Karnal, o Mário Sérgio. Mas aí eles vão para um lado mais filosófico, né? Aquela coisa mais... Mas eu digo assim, esse trabalho que você fez, eu vejo com uma importância gigante, porque assim... Ainda que a pessoa discorde de você, do teu jeito, do que você acredita, ainda que ela discorde, onde ela tá discordando? Para 10 pessoas embaixo da árvore? Onde ela tá para discordar? Cadê essa pessoa gerando conteúdo? Cadê essa pessoa dando aulão? Cadê essa pessoa mostrando Entendi. dando Nossa, importância para profissão? Entende? Porque assim, você pode ter um médico A e um médico B que discordem da maneira como agir, mas você sabe o nome dos dois, né? Sim. Que professor você sabe o nome? A gente tem tanto professor no Brasil... Cadê esses Instagram? Cadê essas pessoas fazendo vídeo? Mas é que ninguém quer ouvir o que elas falam. Ninguém quer ouvir o que elas elas falam. São muito chatas. Desculpa aí. Elas são um porre. É uma punheta intelectual que ninguém aguenta. É uma masturbação intelectual. É um conhecimento que só serve para elas. Só serve para academia. O que elas vão fazer com esse conhecimento? Eu sou criticada porque eu ensino regra de português. Eles me chamam de... Eles falam que eu sou burra. Que eu não ensino o aluno a pensar, que eu só quero saber de ensinar a gramática. Enquanto isso, eles estão nas faculdades desconstruindo a gramática, falando que, sei lá, futuro hospital. Futuro não é adjetivo porque o hospital ainda não existe. Se o hospital não existe, futuro não é adjetivo porque não pode existir um adjetivo do que não existe. Cara, eu tenho que fumar maconha para entender isso aí. E qual que é a aplicabilidade da desconstrução da gramática que eles fazem? O que eu faço pode ser midiático, eu posso usar recursos mnemônicos bobos como funk, axé, sertanejo, caramba quatro. Mas eu faço com que as pessoas aprendam as regras da nossa língua. Eles falam que eu promovo o preconceito linguístico. Eu ouço isso demais. Ela só promove o preconceito linguístico. Não, sou eu quem eleva o nível da educação das pessoas que me ouvem. Por quê? Ninguém consegue um emprego falando menos, falando seja, falando esteja, para mim fazer. Emprego, pelo menos. Não consegue. E você pode ser meu coração até bate mais forte. Você pode ser o profissional que for super qualificado na sua área, um excelente vendedor, que na hora em que você abrir a boca e falar
menos você será julgado como uma pessoa menor. Sim. Esse é o mundo, esse é o jogo do mundo, e o meu papel é fazer com que as pessoas ascendam socialmente por meio da linguagem, por meio da gramática normativa da língua portuguesa. Então, respondendo ao que você falou, por que eu tenho holofotes sobre mim? Porque eu faço a diferença, enquanto esses professores estão numa punheta intelectual na faculdade. Eu vou te contar uma coisa. Eu queria fazer letras quando eu entrei para a faculdade. Eu não tive grana, então eu fui fazer o que era público. E aí, por isso, eu fiz pedagogia. Mas eu cheguei a começar letras e tive que abandonar, porque eu não consegui pagar. Então, depois que eu terminei pedagogia, e aí já estava trabalhando, eu falei, bom, então agora eu vou fazer a pós numa área que eu goste, e fui para a área da linguística. E aí, ok. E tava lá, e aí eu abandonei o curso, porque eu tive uma discussão com uma professora, que ela estava defendendo que, assim, o discurso dela era, quando você está num lugar onde as pessoas dizem 3 pastel, você também fala 3 pastel. Que absurdo! Aí eu falei pra ela assim, falei, olha, eu não vou sair por aí corrigindo as pessoas no lugar onde elas estão. Mas, se eu estiver lá, eu vou falar 3 pastéis. Eu não preciso corrigi-la, mas eu vou dizer 3 pastéis. Não, porque você fazendo isso, você está... Aí é aquela coisa do preconceito linguístico. Ok. Aí eu falei, professora, olha só, a gente tinha em casa, a minha mãe... Há muitos anos, ela falava, ou pra mim fazer, pra mim comer, pra mim pegar. E de tanto eu e a minha irmã ficarmos enchendo o saco dela, que a gente enchia o saco dela, ela aprendeu e parou de falar. Hoje ela fala pra eu fazer, pra mim pegar, pra eu comer. E aí a professora falou pra mim assim, vocês estão erradas. Porque você deveria respeitar a sua mãe, a maneira como ela fala, blá, 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 blá. Aí eu falei, professora, sabe qual é a diferença entre a minha mãe e a sua? Porque ela falou, se fosse a minha mãe, eu jamais corrigiria. Eu falei, sabe qual é a diferença entre a minha mãe e a sua? É que se minha mãe prestar um concurso público, ela passa. Yes! E aí virou aquele... Eu abandonei o curso. Mas a questão que eu digo sobre isso é que, assim, a rua já ensina o jeito errado. A internet, a gente já fala brincando os plural na internet. A gente já brinca na internet. O problema é, a hora que a pessoa vai assinar um empréstimo, a hora que a pessoa vai fazer um contrato sério, a hora que ela precisa entender uma lei, não é dessa forma. Cadê esses profissionais nessa hora? E aí é a hora que a pessoa assina um contrato que ela não entende, ela lê, mas ela não entende, é a hora que ela é passada pra trás, é a hora que o aposentado aparece na TV denunciando porque conseguiram tirar 70% do que ele recebe numa lojinha que ele entrou lá na rua dele. Porque a pessoa não consegue. Então, assim, o que tá faltando se não ensinar essas pessoas o correto? E depois ela usa onde ela quiser aplicar ou não. Aí vai dela. Mas ela ser detentora do saber. Aqui convém usar, eu uso. Aqui não convém, eu não uso. Eu, às vezes, gravo story brincando e a gente fala, tô aqui com as amigas. Tá tudo bem, a gente fala. Tem uma profissão que tem passe livre pra ensinar, pra corrigir, olha, é o professor, não? Eu li uma vez uma entrevista que fizeram com o Bechara, né, gramático, sobre o preconceito linguístico. A gente tem aqui, eu não gosto de falar o nome dele, porque vão falar que eu tô caçando briga e tal, caçando, né? Mineiro fala caçando. Há um cara, professor daqui de São Paulo, que defende que existe preconceito linguístico, que tem livros, que escreveu livros sobre o preconceito linguístico e tal. Eu fui obrigada a ler os livros desse cara na faculdade, blá, blá, blá. Quem faz letras aí já identificou quem é. E ele foi questionado, o Evanildo Bechara, sobre as teorias desse cara. E o Evanildo Bechara falou uma coisa muito certa. Se a escola se eximir da obrigação dela de apresentar para as pessoas a norma culta e mostrar que a norma culta tem o papel que a gente sabe que ela tem, quem vai fazer isso? Se começar o que esse povo do preconceito linguístico prega, porque o que eles pregam? Que não existe certo e errado. Existe inadequado e adequado. E aí sai lá aquele... Formal e informal. Aí, não sei se vocês viram, saiu no Jornal Nacional, um livro para ensino de jovens e adultos, que tava lá, nós pega o peixe. Aí perguntava, é correto falar assim? Sim,
Você pode falar assim, é correto, mas você pode ser vítima de preconceito linguístico. Como se a pessoa que fala corretamente fosse a errada, a ruim da história, a vilã da história. Quando, na verdade, o vilão é o quê? É a diferença, é a desigualdade que a gente tem educacional. Sim. Então, eu não posso baixar o meu modo de falar, eu não posso começar a aceitar tudo. É um bom mocismo, né? Sim. Eu não posso começar a aceitar tudo para que o outro não se sinta constrangido. O outro precisa se sentir constrangido para que ele vá atrás do conhecimento. Porque senão é o que você falou. Um passa, outro não passa. Mas precisa se sentir constrangido? Constrangido no sentido não ruim da palavra. Não é para ninguém humilhar ninguém. Né? Eu não estou falando aqui de humilhação, mas eu falo a respeito de um constrangimento do seguinte sentido... Do brio, né? Isso, do brio. Muito obrigada. É necessário que a gente faça com que as pessoas queiram. E é interessante, assim, como que não se valoriza, né, o português, o estudo na nossa sociedade. A questão do dialeto não binário. A França proibiu. O ministro da Educação Nacional Francesa proibiu o dialeto não binário nas faculdades, nos órgãos públicos, nas escolas. Enquanto isso, a Globo agora anunciou que vai ter uma novela com dialeto não binário. Se isso não é desvalorizar o português, eu não sei mais o que é. Então, de um lado, a turma do preconceito linguístico, do outro, a turma da ideologia de gênero, e no meio, a língua portuguesa cada vez mais execrada pelas pessoas.